Deus vivo, todo-poderoso, honra, glória, majestade, presença Tua nesta noite de culto. Temos adorado, celebrado, agora queremos ouvir a Tua palavra. Unja o Teu servo, capacita-o pelo Teu Espírito, edifica a igreja. A igreja é Tua, o Senhor a cuida e a alimenta. Nós recebemos a Tua palavra nesta noite pela fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Alegrei-me quando me disseram: vamos nos reunir com os irmãos da Igreja Presbiteriana Independente Filadélfia, em Londrina, para juntos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Muito obrigado, pastor João, pastor Ricardo, Silas, ao conselho, pelo privilégio de retornar a essa igreja. Digo retornar porque eu estive aqui em 1979, ainda naquele templo antigo ali, na época do pastorado do reverendo João Batista Ribeiro Neto. Não sei se tem alguém sobrevivente daquela época de 79 aqui. Se tiver, levante a mão para ver se você está sobrevivendo aí. Lá em cima tem algumas pessoas, são os dinossauros aqui da igreja. Muito bem. Tem gente ali também, olha lá. Aquela é dinossauro, então. Pois bem, meus irmãos, eu fui pastor na nossa igreja central em Presidente Prudente por 34 anos e fiz um projeto de vida de que aos 60 anos eu me jubilaria e me dedicaria mais a algumas áreas do ministério nas quais eu tenho mais prazer, especialmente a área do ensino. Então, eu fiz 60 em 2015, você pode olhar para mim e dizer que não parece. O João está velho. Ele é mais velho que eu, mas eu vou empatar com ele daqui a alguns meses. E assim Deus abençoou esse plano. Eu deixei o pastorado local, uma igreja grande que Deus fez crescer. Tive 9 auxiliares. Passei o pastorado para o pastor Evandro Lucchini, que trabalhou comigo por 22 anos. E aí faço esse ministério itinerante aos finais de semana. E por conta disso, eu que relutei muito em entrar nas redes sociais, por pressão de irmãos querendo saber onde eu estaria, eu acabei entrando. Então eu tenho um Facebook, Paulo Damião. Se você quiser me adicionar, acompanhar o nosso ministério, orar por nós, será um prazer. Se você fizer isso, só coloque lá a segunda igreja para eu saber quem é que está pedindo o adicionamento. E Deus também abriu uma porta lá na universidade em Maringá, na Unicesumar, onde eu dou aula no curso de teologia, no curso presencial, no curso à distância e agora na pós-graduação, onde tivemos o privilégio de reencontrar o nosso colega Silas. E esse tem sido o nosso ministério agora, desde então. Eu sou casado há 39 anos com Dona Leia Maria, não pôde vir. Temos 2 filhos. O Tiago, o filho mais velho, é pastor da nossa igreja em Campo Mourão, casado com a Josiane, e nós temos um netinho, Luca, 3 anos e meio. O filho mais novo chama-se Lutero Neto, mora em São Paulo, casado com Mônica, é pastor auxiliar da comunidade batista de Moema, cuidando de jovens e adolescentes. Então, de modo que nós temos toda a família, graças a Deus, servindo a Deus em diferentes áreas. Eu quero convidá-los para abrirem suas Bíblias para o texto da carta aos Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 32. Carta aos Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 32. A palavra de Deus nos diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Simeão, Sansão, Jefté e Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos,
praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos eles receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Lá na universidade em Maringá, todo começo de ano, nós temos uma semana pedagógica, quando a escola traz grandes preletores para motivar ainda mais os professores no seu trabalho. Nesse ano, nós tivemos conosco Augusto Cury, um conhecido escritor, famoso psiquiatra, que depois de falar mais ou menos por 1h30 sobre a importância da educação, terminou a sua fala definindo o que é educação. E para ele, educar é contar histórias. Educar é contar histórias. Ele disse que, do ponto de vista dele, 2 grandes contadores de histórias. Primeiro, Jesus Cristo. E é porque nós cremos na história de Jesus que nós estamos aqui. Pense nisso. E o segundo grande contador de história para ele é o Walt Disney, que contou a história de um ratinho e criou um império. E essa definição me fez lembrar da palavra de Deus. A palavra de Deus é um livro histórico. Temos a história da criação, a história de quando o pecado entrou no mundo, a história da formação do povo de Israel, a história de Jesus Cristo, do seu nascimento e tudo mais, a história da igreja em Atos, desde o dia de Pentecostes. E o fato é que nós somos um povo que precisa da história para que a nossa fé seja fortalecida, seja animada, seja abastecida ao longo da nossa caminhada. E o autor aos Hebreus, que nós não sabemos exatamente quem é, escreveu uma carta convencendo os seus patrícios de que Jesus é o Messias. E ele usou vários argumentos, passou pela linha sacerdotal, pela linha do sacrifício, e então ele trouxe uma lista de pessoas extremamente conhecidas dos judeus que exercitaram a fé, e ele define fé no versículo 1, certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. E estas pessoas, porque creram em Deus, experimentaram milagres. E ele não tem tempo de falar de todos. E olha que ele deixa de fora gente graúda. Ele deixa de fora Samuel, o último dos juízes e o primeiro dos profetas. Ele deixa de fora o rei Davi, um dos maiores personagens do Antigo Testamento, porque ele diz: eu não tenho tempo para falar de tanta coisa que Deus fez, porque esses homens e mulheres exercitaram a fé e experimentaram milagres. Eu creio, irmãos, que essa lista não está fechada. Nós podemos incluir nela outros nomes de pessoas que também viveram de modo extraordinário, homens dos quais o mundo não era digno, viveram acima da média. E você pode incluir pessoas que você conhece no seu relacionamento, gente da sua família. A maioria dos heróis da fé serão anônimos, mas nunca serão desconhecidos do Pai Eterno. O nome está escrito no livro da vida. Pode ser que no livro de história da igreja o meu nome e o seu nome nem apareçam. Alguns nomes aparecem, como esses que foram mencionados. E nós poderíamos incluir hoje Martinho Lutero, no ano dos 500 anos da Reforma Protestante, um homem que enfrentou tantas coisas por conta da fé. Podemos incluir João Calvino. Eu gostaria de ter a liberdade de incluir 2 nomes. Um deles, reverendo João Batista Ribeiro Neto. Quando eu vim morar em Londrina, em 85, eu vim trabalhar na Junta de Missões e no seminário. Nós localizamos uma casa ali perto da escola Anchieta, durante o dia. E à noite nós marcamos para conversar com o proprietário.
reverendo Maracaí, carinhosamente assim chamado, foi comigo. E lá chegando, vimos a situação da casa, tal, os valores, e eu disse então para o proprietário, precisamos fazer um contrato e o reverendo Maracaí vai ser o meu avalista. E aquele homem disse, se esse homem é seu amigo, nós não precisamos de contrato e nem de avalista. Infelizmente, hoje em dia não se fala assim. Infelizmente. Mas eu quero honrar a memória e o ministério e a vida desse homem que marcou essa cidade, marcou esse bairro, marcou a vida de tantas pessoas. E quero ter a liberdade também de incluir o nome do meu pai, reverendo Lutero Sintra Damião, que o ano passado, se vivo fosse, faria 100 anos. E no seu centenário nós fizemos um culto lá em Prudente, louvando a Deus pela sua vida, pelo seu ministério. E você pode então incluir outras pessoas, independente se nós vamos conhecê-las ou não. Eu gostaria nessa noite então de trabalhar com vocês o tema milagres. Você pode repetir? Mais uma vez. Talvez vamos abordar milagres de uma forma um pouco diferente daquilo que você já ouviu. E a primeira característica do milagre que a gente vê nesse texto é o nascimento. É o nascimento. Os versículos anteriores falam de nascimentos miraculosos. O caso do nascimento de Isaac. Deus tira Abraão e Sara e diz a eles, olha, eu vou dar um filho a vocês. Eles já eram idosos. E naquela época, quando um casal não tinha filhos, a culpa era da mulher. Uma cultura extremamente machista. E quando Deus chamou, Abraão tinha 80 anos, e o tempo foi demorando. E meu pai, que fazia certas leituras da Bíblia, muito interessante, disse que Sara foi a primeira mulher a criar um laboratório de análises clínicas, chamado Agar Sociedade Anônima. Porque ela pensou, quem sabe ele é o estéril, e não eu. Quando ela falou para o Abraão, olha, está aí a empregada e tenha um filho com ela, não era comum na época, senão Abraão talvez já tivesse tido filho. O que o Abraão devia ter dito? Não, senhora, dona Sara, Deus fez a promessa e nós vamos aguardar a promessa. Mas o Abraão gostou da ideia. Ele gostou da ideia. E aí teve relacionamento com Agar, comprovou que a Sara era estéril, o laboratório, e nasceu Ismael. E Deus deu uma disciplina a Abraão, 14 anos sem falar com ele. Quando Deus volta a falar com ele, pede que ele saia da tenda, contar as estrelas e diz, anda na minha presença e ser perfeito. Em outras palavras, toma juízo. Não queira arrumar atalhos para a sua vida. E aí agora quando Abraão chega aos 100 anos, que a promessa vai se concretizar, Deus tem que fazer 2 milagres. Porque além da Sara ser estéril, isso havia sido comprovado, agora Abraão estava estéril. Diz o texto de Hebreus que ele já não funcionava mais. Deus precisou fazer 2 milagres em vez de 1. Para que Isaac nascesse. Quer pensar no nascimento de Jesus? Que milagre extraordinário. O nascimento de João Batista. Agora, além desses nascimentos que foram um tanto miraculosos, vamos pensar no nosso nascimento, que talvez não teve alguma coisa assim, mas nós temos que ver isso como milagre. A vida é um milagre, viver é um milagre. E quando a gente aprende a olhar para a vida com essa perspectiva, a gente consegue enfrentar com mais facilidade os dissabores da vida. Davi, que não tinha os instrumentos que nós temos hoje na medicina, escreveu no Salmo 139, dou-te graça, Senhor, pelo modo assombrosamente maravilhoso como fui formado. Os teus olhos viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, sem que nenhum deles ainda havia. O que é substância informe? Davi, naquela época, não sabia que se chamar célula. Célula é uma substância informe. Você pode acreditar que eu já fui uma célula? Que você já foi uma célula e hoje a gente está desse tamanho? Mas assim como Davi disse, nós fomos uma substância informe. No dia que Deus permitiu que fôssemos formados no ventre de nossas mães. Por isso eu queria que você olhasse para a vida como um milagre. Por mais difícil que esteja, por mais complicado que esteja, olhe para a vida com essa perspectiva. Viver é um milagre. Eu e você não somos frutos do acaso. Eu e você não nascemos de qualquer jeito. Nós nascemos porque Deus planejou.
E quando você entende isso, você vive nessa dinâmica do milagre. Meu pai nasceu no dia 15 de outubro de 1916, numa pequena cidade chamada Espírito Santo do Pinhal, perto de Mojimirim, Campinas, ali naquela região. Ele nasceu com 7 meses de gestação e com meningite. Pensa isso em 1916, numa cidadezinha pequena. O único médico da cidade foi lá, conversou com a minha avó e disse: não tem futuro não, dona Zefina. A minha bisavó materna ou paterna, muito religiosa, ouviu essa conversa e então acendeu uma vela para iluminar o caminho da alma do meu pai no caminho da morte. Aí a minha avó olhou e falou: agora esse menino morre, porque ele é de 7 meses, tem meningite, agora com gás carbônico no nariz, agora morre mesmo. Corajosamente ela enfrentou a sogra, apagou a vela, pegou aquele menino no colo, o consagrou ao Senhor, deu o nome a ele de Lutero, em homenagem ao grande reformador. E esse menino, que não era para viver, viveu 79 anos, 54 dos quais como pastor. Ele sempre olhou para a vida como um milagre. Sabe, irmãos, a vida é complicada às vezes. Nem sempre a gente está vivendo um bom momento, no casamento, no trabalho. Às vezes é a falta do trabalho. Temos hoje aí 14 milhões de pessoas sem emprego. Mas a vida é um milagre. Você sabe quais as palavras que eu gostaria que dissessem no meu enterro? Olha, ele está mexendo. Ó, ele está mexendo. Eu sei que eu vou partir um dia, mas não tem pressa. Se você quiser pegar o meu lugar na fila e passar na frente, está aberto, tá aberto. Pode pegar minha senha e furar a fila. Essa é a fila que eu deixo se você furar. Porque viver é bom, por mais complicado que seja. Valorize a sua vida. Cuide bem dela. Faça dela o melhor. Recentemente houve uma música que fez muito sucesso, parece que a autora é daqui de Londrina. Carrega o teu filho no colo, abraça os teus pais enquanto eles estão aqui, porque a vida é trem-bala, parceiro, a gente é só passageiro, prestes a partir. Então faça a sua... Meu irmão, facilite a vida, não é verdade? Vamos facilitar a vida da gente para os outros. Tem gente que complica a vida. Você já viu gente que briga, inclusive por causa de doença? Olha, irmão, eu estou com uma dor aqui no ciático, está doendo tudo. E isso não é nada, você precisa ver a dor que eu tenho aqui. Até na doença a gente briga. Parece que a gente quer sofrer mais que o outro. Vamos facilitar. Um dia uma irmã ligou para mim e disse: pastor, vem em casa depressa, que meu marido está com 38 na mão, um revólver, vai matar a mim, os 2 filhos, depois vai se matar. Gente da minha igreja lá em Prudente. Meus irmãos, eu nunca peguei um revólver na minha vida. Eu peguei o carro e fui em direção à casa, fiquei lembrando, parece que o revólver, o tambor tem 6 balas. Lá tem 4 pessoas, parece que 2 balas pode perder. Cheguei, encontrei aquele irmão 38 aqui na cintura. O que é que o senhor veio fazer aqui? Nessa hora, pastor, não pode ser molão, não. Eu olhei para ele: o que você acha, Pedro Bó? Já fui na medalhinha assim, também de igual, né? O senhor não devia ter vindo, mas já que o senhor veio, vamos lá na sala e vamos conversar. Tá bom, 15 minutos, tá bom. Gente, a gente não está preparado para essas coisas. Sentei na sala, pedi sabedoria a Deus, falei: vamos fazer o seguinte, você vai me dar 5 razões pelas quais não compensa mais manter esse casamento de 16 anos e vai compensar matar e morrer. Me dê 5 razões. E depois ela vai dar 5 razões dela. Ele falou: pastor, faz tempo que eu estava precisando disso. Então diga, meu irmão. Pastor, eu não aguento mais a maneira como ela põe o papel higiênico no banheiro. Como é que é, meu irmão? Pastor, porque é o seguinte... Meu intestino é um reloginho, funciona todo dia cedo. E quando eu vou precisar jogar o papel, aquele cestinho está no lugar errado. Ele fica bem debaixo onde fica de pendurado o outro. E minha mãe ensinou que o papel limpo não pode ficar perto do sujo. Ela virou e disse: pastor, ele nunca falou isso para mim. Ele falou: pastor, ainda casei com mulher burra. Isso precisa dizer? Está na cara. Eu falei: irmã, mas por que você põe o cestinho? Porque ele ganhava tão bem que ela não precisava trabalhar em outro serviço, a não ser em casa. Por que toda vez que você vai limpar o banheiro, você muda o cestinho? Ela falou: pastor, porque fica mais bonito. E mulher vai pelo belo. Isso a gente sabe. A mulher vai pelo belo, o homem vai pelo prático. Mas ela falou: pastor, mas o cestinho tem tampa, então não fica junto. De fato, porque se ficar é anti-higiênico mesmo. Mas se for esse o caso, de hoje em dia, nunca mais eu mudo o cestinho de lugar. Ironicamente, eu disse: irmã, você vai abrir mão desse direito seu?
Ela disse, pastor, para ficar viva, eu mudo. Falei, pronto, meu irmão. Parece que o primeiro problema está resolvido. Ele começou a chorar. Deixei ele chorar. Ali ele se recompôs e virou para mim e disse, pastor, estou muito envergonhado. Falei, por quê? Porque esse era o principal problema. Gente que complica a vida. Talvez esse não seja o problema seu hoje. Talvez a questão na sua casa não seja o papel higiênico, mas pode ser outra coisa. Está fazendo a sua vida um inferno. Está transformando a sua família num lugar horrível que ninguém quer ficar lá. Irmão, facilita. Muda o comportamento. Ajuda a gente a viver melhor. Quando você junta o homem e a mulher, e cada um tem um jeito de ser, não é fácil. Mas a gente tem que aprender a conviver, abrindo mão de algumas coisas, negociando outras. Eu sou um homem extremamente organizado. Minha mulher já não é tanto. Então a gente tem que negociar. Para viver bem. Se eu ficar toda hora vendo alguma coisa errada e chamando a atenção, não tinha durado 3 anos o casamento. Facilita, porque faça da sua vida, o seu nascimento, um milagre. Agora, o maior milagre na vida não é nem nascer. O maior milagre é nascer de novo em Cristo Jesus. Esse é o maior milagre. Esse é o maior milagre, porque tem gente que vai nascer e vai morrer e vai para o inferno, porque não creu em Jesus. Então a gente tem que, na vida, aprender ou desenvolver, a experimentar esse maior milagre, que é nascer de novo. Tem um versículo na Bíblia que é formidável. A tua graça é melhor que a vida. Só tem algo que é melhor que a vida, é a graça de Jesus. E quando você é atingido por essa graça, você nasce de novo, a vida fica até mais fácil. Que você tem a perspectiva da eternidade e tem a perspectiva de valores a serem vividos aqui e agora. Agora, nascer de novo é um grande milagre. A gente não sabe como é que vai ser. Eu não sei como é que foi a sua história, você não sabe a minha. Talvez alguns aqui sejam como eu, que já estamos na 6ª geração de presbiterianos independentes. Aleluia! Tem outros que não, quem sabe converteu ainda esse mês. Cada um tem sua história. E essa história é um milagre. Minha bisavó materna nasceu numa cidade chamada Cabo Verde, lá no sul de Minas, perto de Muzambinho, uma cidade que eu nasci. Alguém aqui já ouviu falar de Muzambinho? Olha quanta gente, que bom. Mas se você não for lá, não foi, ainda vá, porque ali é a porta do céu. Sabe, o clima é bom, a água é boa, o povo é bom e a comida é maravilhosa. Não é? Então eu nasci lá, e minha bisavó numa cidadezinha chamada Cabo Verde, ali pertinho. Ela não era crente no Senhor. 1890, ela subiu com a sua amiguinha para a praça da cidade num sábado à noite para o footing. Os mais antigos aqui se lembram do footing. Ia na praça principal, os homens andavam de um lado, as mulheres do outro, a gente chamava-se flerte. Vou flertar. Depois veio paquera, agora é ficar, ninguém sabe mal o que é hoje em dia, de fato. Então, minha avó e a sua amiguinha, 17, 18 anos, subindo para o coreto, porque aí tinha a banda que tocava no coreto. De repente, uma vaca escapou do pasto e partiu para cima delas. E elas correram. A única porta aberta naquele sábado, naquela rua, 7h30 da noite, era a porta da igreja presbiteriana de Cabo Verde. As duas entraram. Estava começando o culto. E ali elas se converteram. Nós já pensamos em fazer um culto em homenagem à vaca. Porque foi a vaca que levou minha bisavó a Jesus Cristo. Irmão, valorize o seu novo nascimento. Foi um milagre extraordinário. Deus pode curar, Deus pode resolver problema, Deus pode arrumar emprego, Deus pode fazer tanta coisa. Mas o maior milagre é nascer de novo em Cristo Jesus. Então, a primeira lição do milagre é essa, é o nascimento. E no nascimento, o novo nascimento. Valorize a sua vida e valorize a sua experiência com Deus. Sirva a Deus nessa igreja, vista a camisa, quanto desafio os irmãos estão enfrentando e tanta coisa sendo feita para ter um lugar mais adequado para todo mundo. Então, valorize o fato de você ter nascido de novo em Cristo. E sirva a Deus. Produza onde Deus está te colocando hoje. Frutifique aí, para que Deus possa te dar depois outras oportunidades. A segunda característica do milagre que a gente pode encontrar nesse texto é o milagre do chamado. Sim,
Se você ler os versículos anteriores, você vai ver que Deus chama Abraão e Sara para sair de Ur dos Caldeus, para morar no deserto. Meu irmão, se fosse para ir para a praia, excelente convite, mas para o deserto, segundo as pesquisas, Ur dos Caldeus já tinha água encanada naquele tempo. Você imagina, não era tigre, mas já tinha encanamento. Aí Deus tira esse pessoal da zona de conforto para ir para o deserto. Meu irmão, que paisagem horrível. Você olha para um lado é areia, olha para o outro lado é areia de todo lado. E Abraão tem fé com a sua esposa e sai, porque ele recebeu um chamado. Isso é um milagre. Jeremias, Deus o chama, ele fala: Senhor, eu não presto para esse negócio, não. Sou uma criança, não digas eu sou uma criança, porque eu vou te usar. E um dos textos mais lindos é quando Jeremias diz: convenceste-me, Senhor, e convencido fiquei. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. O apóstolo Paulo, indo para Damasco perseguir a igreja, Deus o chama milagrosamente e muda a sua vida. Essas pessoas que são mencionadas no texto de Hebreus 11 receberam um chamado. Isso é um milagre, sabia? Sabe por quê, irmão? Ou irmãos, porque o assunto mais importante do reino de Deus, Ele colocou nas nossas mãos. Os anjos gostariam de fazê-lo e, quem sabe, fariam melhor que nós. E Deus disse: os anjos não, eu quero as pessoas. Gente, Deus confiou isso para nossas mãos, nas nossas mãos. A gente é complicado, problemático, sistemático. A gente dá muito trabalho para Deus e Ele acredita na gente. Quando Paulo escreve a carta aos Corintianos, você sabe quem mora em Corinto é corintiano. Quando Paulo escreve a carta aos Corintianos, ele diz que a sabedoria de Deus é louca em relação a esse mundo. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Com todo respeito, Paulo chama Deus de louco. Você já pensou? Que intimidade, hein? Chama Deus de louco. Em que momento Deus foi louco? Eu penso que pelo menos duas vezes. Primeiro, quando Ele mandou o único filho dele para morrer na cruz em nosso lugar. Meus filhos e os filhos do pastor Silas e Jane conviveram juntos aqui na década de 80. Nós nos amamos. Mas por mais que eu os ame, eu não tenho coragem nenhuma de colocar meus filhos para morrer no lugar deles. E nem eles vão dar os 2 filhos para morrer no meu lugar. Mas Deus foi louco a tal ponto que mandou o único filho dele para morrer no nosso lugar. Isso é loucura. Sabe qual outra loucura que eu entendo? Quando Ele colocou isso nas nossas mãos. O assunto mais importante da eternidade está nas nossas mãos. Há uma lenda, por favor, lenda, não é Bíblia, para não dizer que depois eu vim aqui ensinar heresia, viu, pastor João? Você está escutando bem, né, irmão? Aí, deixa eu ouvir, está bem? Tá bom, obrigado. A Bíblia diz lá, depois de uma certa idade, as coisas vão ficando esquisitas, você não ouve mais. Mas não é o caso do João, não. O João está inteirão. Fui falar do João agora, nem lembro onde é que eu estava mais. É a memória agora. Sim, a lenda. Lembrei. Está vendo? Ó, foi só para dar chance para você mexer comigo. Conta-se uma lenda que quando Jesus subiu ao céu e o porteiro do céu o recebeu, ele ficou desesperado. Senhor, o senhor já está de volta? O senhor ficou só 3 anos e pouco lá no ministério? E o senhor evangelizou todo mundo? Não, fiquei ali na Palestina. O senhor não viajou por todo mundo pregando o evangelho? Não. Ô, Senhor, como é que aqueles outros povos vão ouvir a teu respeito? E Jesus respondeu com muita serenidade: eu deixei um grupo de homens e mulheres para fazer isso. Aí o anjo entrou em desespero e disse: Senhor, e se esses homens e mulheres falharem? E Jesus disse: se esses homens e mulheres falharem, eu não tenho outro plano. O meu plano são homens e mulheres. Deus te chamou para a salvação, mas Deus te chamou para servi-lo. Ou eu e você temos um chamado. Nós temos que tirar da nossa cabeça que alguns são chamados na igreja para o ministério sagrado. Todos nós temos um chamado, sabia disso? E nós temos, graças a Deus, temos que dar graças a Deus a João Calvino, que percebeu, na época dele, o sacerdócio universal de todos os santos, uma doutrina fundamental da reforma protestante, e junto com ela, Calvino percebeu que naquela época, na Idade Média, só os padres eram considerados como chamados de Deus, ou por Deus.
E ele entendeu que todas as profissões dignas fazem parte de um chamado de Deus. Onde você está, você tem ali um chamado de Deus. Onde você trabalha, na escola, na firma, em casa, enfim, você tem que se ver ali como um chamado de Deus. Alguém que Deus olhou e falou: eu quero você, escolheu você, investiu em você. Por isso, o que você faz tem que ser visto como ministério, como algo de Deus. Isso muda a história, isso mudou a história com João Calvino. E tem que mudar o Brasil, meus irmãos. Infelizmente, nós temos um grande número de corrupção vindo à tona. Isso é o que os jornais dizem, mas há uma série de, vamos dizer, corrupções menores entre o povo, que não vai no jornal, mas é tão corrupção quanto a outra. Muitas vezes nós estamos envolvidos nisso. Cheque sem fundo, falta de palavra, não honra o que combinou, debaixo da mesa. Eu fiz parte de um grupo no final da ditadura militar, chamado Grupo Cristão Democrático de Centro. E o nosso lema era: por um país governado por homens governados por Deus. Homens governados por Deus não são impecáveis, né? Não vão deixar de pecar. Mas se forem governados por Deus, vão saber dizer não na hora que a corrupção aparecer na frente. Qual é o seu chamado? Você tem convicção de que você tem um chamado? Isso é um milagre. Deus acreditou em você, em mim. E você tem que olhar para isso como um milagre. Senhor, eu vou fazer parte do teu milagre. Eu vou entender que eu tenho um chamado lá na escola, como estudante no momento, na universidade, lá na firma, onde eu estiver, como autônomo, como aposentado. Você já trabalhou, graças a Deus você escapou das novas regras que vêm por aí. Então você vai servir a Deus agora. Eu descobri que eu tenho uma nova função faz 3 anos e meio, virei avô. E isso para mim, eu tenho pregado sobre isso. O ministério dos avós. Você lembra de Timóteo? A fé que primeiramente habitou em tua avó, depois habitou em tua mãe, agora habita em você. E se você tem a bênção de ficar perto dos seus netos, faça isso como ministério, como um chamado. Não apenas para passar um tempo, mas aproveite para ensinar coisas que, quem sabe, os pais na correria da vida não estão ensinando. Porque ser chamado por Deus, como esses personagens o foram e como nós o somos, é um milagre. E, finalmente, a terceira característica do milagre que a gente encontra nesse texto, além do nascimento, e no nascimento, o novo nascimento, além do chamado, é um milagre no ministério. Porque Deus chama, mas dá uma tarefa. Ele não chama para a gente ficar deitado na rede eternamente em berço esplêndido, ouvindo Coca-Cola, tomando Coca-Cola e ouvindo FM. Deus dá para a gente uma tarefa. Esse é o ministério do povo de Deus. E essas pessoas todas aqui tiveram ministérios. Abraão, para pisar na terra que um dia seria do seu povo, ele não podia ter preguiça. Onde a planta do pé dele pisasse, seria do povo dele. Você tem que pensar nisso. Ele tinha que caminhar muito para garantir ao seu povo uma herança grande, pela qual até hoje se briga lá no Oriente. Pela fé, Moisés entendeu o milagre do seu nascimento, que foi preservado naquela situação de morte. Entendeu o chamado de Deus lá na sarça e assumiu o seu ministério de tirar o povo de Israel do Egito com milagres e prodígios. Então, meus irmãos, nós contamos com os milagres de Deus à medida em que nós nos envolvemos no ministério ou nos ministérios. Você tem que entrar para servir a Deus com essa convicção: Senhor, eu tenho limitações e nós as temos mesmo, mas eu sei que o Senhor vai fazer milagres. Essa convicção muda, porque você não vai depender da sua carne, da sua força, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quero desafiar você a pensar no seu ministério, ou ministérios, quais são? Às vezes na vida da igreja tem gente que está soberbada de coisas, porque tem gente que não quer fazer. Tem gente que acha que igreja é que nem jogo de futebol, tem 22 correndo e o resto na arquibancada, às vezes aplaudindo, às vezes vaiando. Meu irmão, quero dizer para você uma boa notícia.
O Tite não vai convidar nem você nem a mim, ou convocar nem você nem a mim para a seleção brasileira. E eu já joguei bola, você pode não acreditar. Mas se você quiser ter notícia da minha vida futebolística, entra no site Que Fim Levou, do jornalista Milton Neves, vai na letra P, Paulo Damião, e tem minha história lá. Esses dias eu entrei, sabe quem estava perto de mim na letra P? Pelé. O que esse rapaz está querendo fazer perto de mim aqui, entendeu? Então, olhe para a sua vida, entenda o ministério que Deus tem para você hoje, ou os ministérios, e sirva a Deus aí. Assim, falando da questão do futebol. Então, a igreja quer dar essa boa notícia. O Tite não vai convocar nem a você nem a mim, mas a melhor notícia é essa, que Deus já nos convocou para a seleção dele, e nós somos titulares. Ninguém é reserva no jogo do Senhor, na seleção do Senhor. Você é titular. Então, vista a camisa. É nessa igreja que Deus te colocou, ou numa outra, se você nos visita hoje à noite, vista a camisa. A gente sabe que Jesus só tem uma igreja. Aqui embaixo a gente faz um salseiro, uma situação tão complicada, e sai umas denominações aí por aí. Mas é melhor nascer igreja do que boteco. Então, desenvolva o seu ministério. Qual vai ser a sua atividade? Não sei, Deus vai te dar direção. Conta-se que uma professora da escola dominical fez a escola bíblica de férias em julho, como normalmente se faz. Aí depois das aulas ela fez a brincadeira do trenzinho. Na época que tinha trem ainda, isso era muito comum. Então o menino maior já foi à máquina, e os outros punham a mão no ombro dele e foram fazendo os vagões. E quando formou o trem, começou a correr pelo salão social. E lá no fim tinha um garotinho de uns 3, 4 anos que veio grudado até o momento. Depois as perninhas dele não acompanharam, ele ficou para trás. Mas ele não fez bico, ele não fez manha, não chorou. Ele foi feliz da vida pulando lá atrás. E a professora olhou aquilo e falou, que coisa incrível. Depois chamou ele e falou, escuta, vi você, mas você não ficou bravo? Por que você acabou se desgrudando do trem? Por quê? Ah, tia, eu era apenas a fumacinha. Deus pode chamar alguns para ser máquina. Deus pode chamar alguns para ser vagões. Deus pode chamar outro para ser fumacinha. E se não sai fumaça da Maria, fumaça explode. Veja bem, como é que a fumaça é importante. Deus já me deu muitos milagres no meu ministério. Um deles, quando eu vim trabalhar na Unicesumar, todo mundo que mexe com educação aqui sabe disso, que a gente tem que, pressionado, melhorar a tal da titulação. Aí o reitor me chamou carinhosamente, falou, Paulo, você tem que fazer pós-graduação. Eu nunca pensei isso na minha vida. E aí, com 60 anos, voltar a estudar, é fácil, né? Lá fui eu, acabei fazendo um trabalho aqui na Faculdade Sul-Americana, aqui em Londrina, que foi aprovado pelos 2 doutores em teologia, e recomendaram a publicação do trabalho que virou esse livro, A Ecologia e o Ministério da Reconciliação. Grande milagre, 2 milagres. O primeiro, eu escrevi um livro, coisa que jamais eu pensava na minha vida. O segundo, que já está na 2ª edição. Nem a editora Pendão Real acreditou que isso aconteceu. Esse livro está baseado no texto do apóstolo Paulo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos deu o ministério da reconciliação. A terra foi atingida pelo pecado, você lembra? E a terra também foi atingida pelo sacrifício de Jesus. De modo que o cuidado com o jardim de Deus é responsabilidade da igreja, orientar os seus membros e a sociedade para que nós cuidemos daquilo que Deus criou. Há coisas interessantes aqui nesse livro. Por exemplo, quando Deus veio criando o mundo, até o 5º dia ele fez tudo pelo poder da sua palavra. Lembra? Haja luz e houve luz. Surjam as árvores surgiram. Quando chegou no 6º dia para criar o ser humano, parece que o poder de Deus havia se esgotado, né? Porque Deus não falou. Pela primeira vez, Deus pegou a matéria-prima pré-existente, a terra, e com a terra ele fez o ser humano. Será que o poder de Deus havia se esgotado? Não, o poder de Deus não se esgota. Por que Deus fez isso? Por que ele mudou a maneira de criar? Para criar uma interdependência entre nós e a terra. Nós somos pó, e da terra, e para o pó nós vamos voltar. A terra não produz se o homem não trabalhar em cima dela, e nós temos aí o agronegócio, o pessoal de vocês aqui nessa região do Brasil, com tanta plantação. E nós não sobreviveríamos se não fosse a terra.
Eu não sei quantos aqui tomaram um lanche antes de vir para cá, mas com certeza uma boa parte dos irmãos vai tomar um lanche após o culto. Eu sei que você já está orando para eu acabar logo, porque eu estou sentindo aqui suas orações. Quem aqui vai comer terra depois do culto, levanta a mão. Só eu? Você sabe de uma coisa? Tudo que a gente come é terra. Só que Deus, na sua graça, põe assim, vem camuflado de uma picanha, uma lasanha, uma salada, para quem gosta. Não é? Você pode não acreditar, mas eu faz 5 anos que eu decidi ser vegetariano. Eu como a picanha porque o boi já comeu a grama. Ele já... Então eu faço essa imaginação. Todo gordinho tem suas desculpas, entendeu? Mas você já pensou? Tudo que a gente come é terra. Graças ao Senhor. E um dos ministérios do Espírito Santo, que a gente trabalha nesse livro, que pouca gente sabe, quem controla o universo é o Espírito Santo. Além de dar dons, além de nos convencer do pecado, do juízo, além de trabalhar a nossa santificação, quem mantém o universo é o Espírito Santo. Salmo 104, o salmista declara isso. Ele renova a face da terra. Você sabe por que a gente não está voando aqui? Porque tem a lei da gravidade. Quem que mantém a lei da gravidade? É o Espírito Santo. Você sabe por que joga semente de milho e o milho nasce? Porque o Espírito Santo mantém a lei da semeadura. É lindo pensar isso. Então, esse livro, nós temos alguns exemplares que está lá embaixo. Se você tiver interesse, pode conversar lá na mesa e você poderá ver esse milagre que Deus acabou fazendo no meu ministério. Mas quero concluir falando alguma coisa do ministério do meu pai. Meu pai foi pastor lá em Muzambinho por 26 anos. Começou em 1941. Em 1958 houve uma perseguição religiosa e puseram fogo no nosso templo. É exatamente isso, puseram fogo. Imagina esse salão aqui depois de pronto, hein, pastor João? De repente alguém vem e coloca fogo criminalmente. É duro, hein? Pois bem, meu pai, uma igreja de 60, 70 membros, decidiram pela fé construir um templo para 400 pessoas. Pensa bem. E aí então meu pai foi aprender a orar, porque tinha que pagar as contas, e sempre sobra para o pastor da igreja pagar as contas. E ele desenvolveu um estilo de oração muito interessante. Ele levantava às 2 da manhã, punha terno completo, paletó, gravata, punha umas almofadas, se ajoelhava, abria a Bíblia sobre uma cadeira, ia lendo a Bíblia e orando em cima da Bíblia. Senhor, aqui o Senhor abriu o Mar Vermelho. Senhor, abre alguma situação para a gente pagar as contas. O Senhor derramou o maná no deserto, então derrama dinheiro para a gente pagar as contas. Ele orando desse jeito. E alguém perguntava, reverendo Lutero, por que o senhor põe o terno? Ele dizia, estou indo para uma audiência com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós nunca gravamos essas experiências, não nos preocupamos. Ele morreu, vai fazer 22 anos. Mas algumas delas eu queria contar para vocês, 2 apenas. Primeira, uma noite ele estava orando, e Deus deu a ele uma visão, que numa gaveta, ao ser aberta, estava um montinho de dinheiro enrolado numa borrachinha, no elástico. E que ele deveria, ao sair de casa, a primeira pessoa que ele encontrasse na rua, ele devia pedir dinheiro emprestado. Pensa bem, que loucura, você sair na rua, encontrar uma pessoa e pedir dinheiro emprestado? Ele saiu, onde nós morávamos, o quarteirão, olhou para um lado para o outro, não tinha ninguém, subiu até a praça, uma cidade pequena, aí na praça, 9 horas da manhã, já tinha bastante gente. Ele viu num grupo de homens um senhor chamado Rubens Prado, que não era da igreja. A esposa era, mas ele não. E o Rubens veio em direção ao meu pai, naturalmente, muito conhecido na cidade. Cumprimentaram-se, meu pai contou, Rubens, aconteceu essa noite assim, 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 assim. Deus me deu essa direção. Primeira pessoa que eu encontrasse, eu deveria pedir dinheiro. É você essa pessoa? Ele disse, sou eu, reverendo. Vamos entrar na minha casa. Agora, se você não sabe, mineiro não tem pressa. Aí chega na casa do Rubens, lá pelas 9 e pouco, aí vem tomar café, vem com pão de queijo, broa. Você sabe que há uma diferença entre o café corajoso e o medroso. O café corajoso é aquele que tem coragem de vir só ele na xícara. Só vem ele, é muita coragem. Agora, o medroso vem acompanhado com pão de queijo, com a broa, com bolo. Né? Então,
Meu pai preocupado com o horário que o banco ia abrir, até que tomou o café. Nisso o Rubens levantou e foi abrir a gaveta. Eu puxei meu pai em algumas coisas, uma delas é não ter pescoço, meu pai também não tinha. Então ele contava rindo que da onde ele estava, ele levantou o máximo que pôde o pescoço, espichou. E lá no fundo da gaveta, quando o Rubens abriu, ele viu o mesmo pacotinho de dinheiro que Deus deu para ele na visão. E o Rubens então passou o dinheiro para ele. Sabe outro milagre? Sem prazo e sem juro. Esse é o Deus que faz milagres. Vocês vão experimentar muitos milagres aqui nessa construção. Quero profetizar isso em nome de Jesus sobre vocês. Ele foi ao banco pedir dinheiro emprestado e a notícia é que o crédito estava suspenso. E ele sentou na frente do gerente e o gerente, reverendo, mas não tem jeito, já está tudo travado. E meu pai, olhando para ele, dizia, Senhor, dá um jeito nele. Senhor, dá um jeito nele, internamente. Aí o homem mandou vir a ficha da igreja, já tinha 2 empréstimos. Ele falou, reverendo, a coisa piorou. O máximo que pode são 2 empréstimos, a igreja já tem 2. Não tem jeito. E meu pai, Senhor, dá um jeito nele. Senhor, dá um jeito nele. Até que uma hora o homem virou e falou, reverendo, tem um jeito. O senhor está precisando de quanto? Vamos supor que seja aí 50 mil reais na moeda de hoje. Porque ele fala lá, mas é outra moeda. Ele falou, se o senhor fizer um empréstimo de 100 mil, com 50 o senhor paga uma das contas e o senhor leva o outro 50. O senhor topa? Topa. Porque, bom, resolveu o problema. Esse é o Deus que faz milagres. Quando você se envolve na obra de Deus, Ele toma conta, Ele se responsabiliza. Como eu disse, nós nunca nos preocupamos em gravar essas experiências, ele faleceu. O ano passado eu fui pregar na nossa igreja em Cascavel, encontrei lá uma ex-ovelha nossa, Maria Luísa, disse, Paulo, você sabe que eu gravei uma entrevista com seu pai sobre aquelas experiências? Eu falei, não, é possível. Ele me empresta fitinha cassete, naquele gravadorzinho, pequenininho. Trouxe para Prudente, mandei num estúdio, mandou melhorar o áudio para ficar melhor, o máximo, que era uma gravação muito amadora. E aí então nós decidimos fazer um DVD no lançamento foi lançado no centenário do seu nascimento, Audiências com o Rei dos Reis. Aqui tem a voz do meu pai contando as experiências com fotos relacionadas a esses fatos. E um grande milagre, estou trazendo aqui agora, já é a 3ª edição. Isso é um grande milagre. Nós não ganhamos nada com isso. À medida que vai vendendo, nós vamos mandando fazer mais. Eu vou dizer para você por quê. Quando eu conversei com Maria Luísa, ela falou, Paulo, nossa vida foi um desafio. Em 1984, a gente perdeu a fazenda para o banco, porque tinha um empréstimo, ela e a mãe apenas, ela psicóloga. Vendemos a casa para pagar as contas e fomos para Londrina, na casa de um parente. Mas chegando aqui, o marido tinha brigado com a mulher, o clima não estava bom. Resolveram não ficar e foram para Cascavel, onde havia uma colega dela de faculdade, que há muito não se viam. Chegaram em Cascavel, foram no hotel, localizou a lista telefônica, localizou a moça, ligou, a moça foi lá, as pegou, levou para casa, ficou 2 meses com elas, até que ela arrumou um emprego como psicóloga e arrumaram uma casinha para morar. Ela disse, Paulo, ao longo desse tempo, teve dias que eu pensei em chutar o balde, acabar com a minha vida, inclusive desistir de Deus. Mas eu corria e punha aquela fitinha do seu pai. E eu ouvia aquelas experiências. E aquilo levantava a minha fé. Essa frase entrou no meu coração. Esse DVD foi feito com esse propósito, para levantar a fé das pessoas. Para você ver que o nosso Deus continua agindo, respondendo às orações das maneiras as mais esquisitas que pode ser. E quando eu estava produzindo esse DVD, eu me lembrei de um outro momento em que essa frase foi muito marcante na vida da minha família. Levantar a fé. Em 2011 foi um ano muito difícil para a gente. Ela teve um câncer de mama, precisou fazer 2 cirurgias. Isso mudou muito o nosso ritmo de vida, afetou profundamente. E, enfim, não é fácil, quem já passou por isso sabe. Ela está bem, fazendo o tratamento, graças a Deus. Mas nós recebemos a visita do pastor Oswaldo Prado, filho, Oswaldinho, muito amigo nosso, numa conferência missionária, hospedou-se em casa, viu a nossa luta, aquela situação, foi embora, mandou-me um e-mail dizendo, Paulo, estou orando por vocês, estou preocupado com vocês, e estou anexando aqui um link de um hino norte-americano para Deus te abençoar e levantar a sua fé.
Então, de repente, eu me lembrei das duas coisas. Quando Maria Luísa disse que eu via essas experiências para levantar a fé, e me lembrei desse hino, que também levantou a minha fé. Juntamente com o livro, esse DVD também nós temos alguns exemplares na saída. Se você tiver interesse, você pode adquirir, nesse propósito, irmãos, de abençoar vidas. E eu gostaria, então, de terminar a minha mensagem cantando esse hino que um dia Deus usou para levantar a minha fé. E eu espero que com a palavra pregada, acima de tudo, e esse hino, baseado na palavra, possa levantar a sua fé hoje, possa levar você a crer em milagres. Que milagres? O milagre da vida. Viva bem, descomplique e, acima de tudo, viva na dimensão do novo nascimento, da regeneração. Lembre-se que você tem um chamado, isso é um milagre. Deus acreditou em você e apostou tudo em você e em mim. E creia que Deus faz milagres nos ministérios. Quando você se dispõe a servi-lo, quando você põe a mão no arado, Deus toma conta e faz os milagres acontecerem. Que Deus levante a sua fé, como esses personagens, e você experimente grandes milagres. Pode soltar, minha irmã. Quando estou triste, minha alma tão cansada, quando os problemas fazem o coração pesar, então eu paro em meio ao meu silêncio, até que venhas ao meu lado estar. Deus me levanta para alcançar montanhas. Deus me levanta para andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre os seus ombros. Deus me levanta mais do que eu possa alcançar. Não há vida sem eu te desejar. Meu coração te espera em ansiedade. Quando tu chegas, eu posso me espantar, pois tu me fazes olhar a eternidade. Deus me levanta para alcançar montanhas. Deus me levanta para andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre os seus ombros. Deus me levanta mais do que eu posso alcançar. Deus me levanta para alcançar montanhas. Deus me levanta para andar sobre o mar.
Eu sou forte quando estou sobre os seus ombros. Deus me levanta mais do que eu posso alcançar. Forte quando estou sobre os seus ombros. Mas tu posso alcançar. Que Deus levante a sua fé. Que Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Curve a sua cabeça. Ah, Senhor, nós temos tanta falta de fé. Por isso nem sempre olhamos a vida como um milagre, apesar das lutas e provações. Graças pelo dom da vida. Graças pelo novo nascimento em Cristo. E se há alguém aqui entre nós nessa noite que ainda não nasceu de novo, que renda-se agora aos pés de Jesus. Graças pelo chamado, o chamado coletivo da igreja. Graças pela vocação. É um milagre o Senhor acreditar na gente. Graças pelo ministério, ou ministérios, nos quais o Senhor faz maravilhas. A tua igreja já passou tantas dificuldades, mas ela está viva. Isto é um milagre. Pai, em especial, assim como o Senhor fez milagres lá em Muzambinho na época da construção do templo, faça também milagres aqui, na reforma que os irmãos estão empenhados. Que o dinheiro brote daquele lugar onde menos se espera, através de pessoas que menos se esperam. Tu és o Deus dos milagres. Levanta a nossa fé nessa noite, baseado na Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém.